Oi, eu sou Ana Marta Lima, sou psicóloga clínica, analista do comportamento e instrutora de intervenções baseadas em mindfulness. E tô gravando esse vídeo para falar um pouco sobre como mindfulness pode ajudar a gente manter a nossa produtividade. Quando a gente está falando sobre produtividade, o que a gente está querendo dizer? Como é que a gente pode otimizar nosso trabalho para entregar mais, com uma qualidade boa e em menos tempo? Em termos de recursos humanos, tempo muitas vezes é um dos recursos mais valiosos, né? Pra gente falar um pouco sobre como que a gente pode melhorar a nossa produtividade, a gente precisa pensar o que afeta a nossa produtividade. O que faz com que eu não seja produtiva? Pode ser porque eu não tenho organização dos recursos necessários para produzir aquilo que eu preciso. Pode ser porque eu tenho um excesso de informações e não consigo organizar. Pode ser algum tipo de distração externa, como o próprio ambiente. Pode ser algum tipo de distração interna, como nossas emoções, nossos hábitos mentais, nossos hábitos comportamentais e talvez nossos pensamentos desagradáveis, desafiadores, tá? Para começo de conversa, daqui a pouco eu vou explicar o que é mindfulness, mas para começo de conversa a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente quer focar a nossa atenção em algo, é natural que a gente se distraia. Isso faz parte da nossa natureza humana, tá? Muitas vezes vendem por aí a ideia de que a gente pode conseguir desenvolver uma habilidade de ficar com a atenção concentrada lá em alta, o tempo inteiro focada no mesmo objeto. E isso não é compatível com o nosso cérebro. Nosso cérebro, na verdade, foi desenvolvido para a gente ficar atento a vários estímulos diferentes. Ao mesmo tempo, existe o mito do multitasking, de que a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. E não é isso. Na verdade, é que nosso cérebro ele é capaz de focar um pouco nossa atenção em um objeto, mudar o foco de atenção para outro objeto e perceber vários objetos, mas não todos ao mesmo tempo. É um pouquinho de cada. Tá? Então, para começo de conversa, a gente já começa dizendo que multitasking pode atrapalhar a produtividade, mesmo que você tenha a sensação de que está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Seu cérebro não está produzindo todas as informações necessárias para que você consiga desenvolver os recursos necessários para produzir. E também é um mito de que a gente vai conseguir ficar com a atenção focada, assim, eu digo de maneira natural, focada em um objeto só por muito tempo. Ou seja, é natural a gente se distrair, tá? Vou dar uma pausa nesse assunto pra gente falar sobre mindfulness. O que é mindfulness? Mindfulness, ou atenção plena, como é traduzido o termo aqui no português, é uma capacidade que todos nós temos de direcionar nossa atenção ao momento presente. Estarmos atentos ao momento presente, tá? Ou dito de outra forma, só mudando a palavrinha, é estarmos atentos no momento presente, aqui e agora, tá? Atentos percebendo estímulos externos e internos, pensamentos, emoções, sentimentos, sensações. Então, quando a gente consegue ficar atento, a gente tem conhecimento, a gente tem consciência de quais fatores estão interferindo no que a gente está fazendo. Certo? E quando a gente pratica essa habilidade, a gente desenvolve essa habilidade, o que a gente está desenvolvendo? A capacidade da gente perceber o que está na nossa mente e o que está acontecendo no ambiente, com uma intenção muito simples: redirecionar a nossa atenção para aquilo que a gente quiser, tá? Então, no final das contas, o que a gente aprende a fazer, a gente consegue fazer quando a gente aprende mindfulness ou desenvolve a habilidade de mindfulness, é uma flexibilidade da nossa atenção, certo? Pra gente pensar no que é mindfulness, é mais útil a gente pensar no que o que não é mindfulness. O que é mindlessness, digamos assim. Ou seja, o que é o piloto automático. No piloto automático, é como se a gente tivesse, o corpo estivesse aqui presente, mas a nossa mente está em outro lugar.
Sabe quando você... Um exemplo bom pra isso é quando você tá, sei lá, no final de semana, dirigindo pra ir pro seu lazer, e quando menos espera, você já pegou o caminho do trabalho de novo. De tão habituado a fazer esse caminho, pensando em outras coisas, talvez em preocupações, ou se distraindo com a música, se distraindo com algum tipo de conversa que esteja acontecendo, você já vai no automático fazer aquilo que você está mais habituado a fazer. Então, o piloto automático é como se fosse um conjunto de hábitos mentais, hábitos emocionais, hábitos comportamentais, que acabam sendo executados quando a gente está distraída, quando a gente está distraído. E como eu disse, se distrair é natural, faz parte da nossa condição humana. O que acontece numa prática de mindfulness? A gente desenvolve a consciência tal do que está acontecendo fora da gente, dentro da gente, que a gente consegue perceber nossa distração e trazer de volta a nossa atenção para aquilo que a gente decidiu focar. Então, por exemplo, se eu estou lendo um livro, sei lá, tô aqui com o livro na mão, aberto, o texto tá ali na minha frente, invariavelmente, sei lá, até às vezes por associação, tô lendo alguma coisa e aí tem um insight. Poxa, isso daqui, fulano de tal, iria se interessar. Por sinal, como é que tá fulano de tal? Ah, nunca mais falei com ela. E aí minha atenção já foi para outro lugar. Começo a pensar nas coisas que eu deveria falar, o que eu deveria ter falado, quando é que eu vou entrar em contato com essa pessoa, enfim. A gente pode passar 2 minutos, 3 minutos ou meia hora envolvidos com nossa distração. Com a prática, a gente pode perceber que se distraiu, ou seja, o que está na nossa mente, e intencionalmente trazer de volta a nossa atenção para o foco. Provavelmente você já sabe fazer isso. Só que o que acontece geralmente? Quando a gente se distrai, a gente fica chateado porque se distraiu. A gente começa a cultivar outros hábitos mentais que dizem: ah, tá vendo? Já que você se distraiu, significa que você não vai conseguir produzir hoje. Ou tô muito dispersa, não vou conseguir fazer nada no meu dia. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A dispersão faz parte. Pode ser porque a gente fez algum tipo de associação e se distraiu. Pode ser porque a gente pensou em algum problema. E diante de um problema a gente tem uma tendência a tentar escapar disso. Né? Pensar no nosso estresse mantém a gente estressado no momento presente, mesmo que alguma coisa desagradável não esteja necessariamente acontecendo. Só de antecipar um problema que ainda não aconteceu, ou atualizar um problema do passado que não está acontecendo mais, nosso corpo reage no momento presente como se estivesse acontecendo. E a nossa tendência vai ser tentar escapar dessas sensações. Tá? Então, na prática de Mindfulness, a gente conta com 4 etapas. Isso na prática de treinamento atencional, tá? No treino atencional. Ou seja, aquela prática de mindfulness, de atenção plena, que desenvolve a nossa capacidade de flexibilizar nossa atenção. O treino atencional tem 4 etapas e esse treino você pode fazer em formas de prática formal, de meditação, ou você pode fazer enquanto você está executando alguma tarefa. A primeira etapa é focar a atenção no objeto. Vocês vão receber o material em PDF. Focar a atenção em um objeto. Se você puder olhar esse material agora, pode ser bastante interessante. Essa é a primeira etapa. Então, digamos, na prática formal, a gente foca a nossa atenção na respiração, nas sensações de respirar. A gente não força a respiração, nem muda o ritmo da respiração, nem respira fundo ou forte. A gente simplesmente traz a atenção, né, para a nossa respiração, para as sensações de respirar, para o fluxo natural de respiração. Então a gente está ali, deliberadamente a gente escolhe focar a nossa atenção na respiração. Então digamos que aqui é a nossa respiração e aqui é a atenção. Então eu tô aqui observando o ar entrando e saindo do meu nariz, meus tórax inflando e desinflando. De repente, poxa, o que será que eu tenho que fazer hoje? Ah, eu tenho que ligar pra tal pessoa, eu tenho que resolver tal coisa, tenho que consertar meu computador. Opa! Quando eu perceber que essa distração aconteceu, eu trago de volta. Então, a primeira etapa é focar a atenção. A segunda etapa é a distração.
invariavelmente sua mente vai se distrair. Faz parte da natureza da nossa mente se distrair. Quando a gente notar que se distraiu, a gente pode dizer de fato para nós mesmos, né? Opa, não era essa a minha intenção, não era focar nisso, não era fazer um checklist das coisas que eu tenho que fazer mais tarde. Minha intenção era focar a atenção na respiração. Então, assim que eu notar que eu me distraí, revisito minha intenção de focar na respiração e começo de novo. Então, são 4 etapas. Objeto de atenção, distração, perceber que se distraiu, revisitar a intenção de focar na respiração e começar esse processo de novo. Quantas vezes forem necessárias. Tá? Então, você pode escolher fazer isso em 1 minuto, colocar o despertador para tocar depois de 1 minuto, depois de 5 minutos, 10 minutos, como for melhor para você. Mas repetir esse movimento faz com que a gente consiga se tornar mais consciente da nossa experiência e, principalmente, aprender a trazer de volta a nossa atenção para o foco. O que acontece geralmente? Quando a gente se distrai do nosso foco, a gente começa a pensar coisas sobre nós mesmas, sobre o futuro, sobre nossa capacidade. A gente fica irritada porque se distraiu. E o perigo não é se distrair. O perigo é nunca mais voltar para o foco. É a gente se envolver tanto com essas distrações que a gente acaba se irritando, se magoando, se aborrecendo. E esses sentimentos ficam tão difíceis que a própria atividade se torna aversiva. Então eu desisto de ler o livro. Eu fecho o livro e digo, eu tô muito dispersa hoje, não vou ler. E não é bem assim, né? Não é bem assim. Por isso que a gente tem um componente muito importante no Mindfulness, que é gentileza, aceitação, aquilo que se é observado. Então a gente observa essa distração com aceitação, entendendo que ela faz parte da nossa condição humana. Eu ia falar uma coisa pra vocês que eu acabei esquecendo aqui agora, acabei de me distrair, tá vendo? Exatamente isso que aconteceu. Lembrei. Então, já que é natural da nossa mente se distrair, revisitar nossa intenção de focar naquele objeto é como se fosse nadar contra a maré. Obviamente no começo vai ser difícil, mas com a prática, essa habilidade ela vai se tornando mais natural e quiçá, vai se tornando automática. Eu vou dar um exemplo para vocês de como o Mindfulness ajuda no rendimento, na produtividade, que é um relato que vem do mundo do esporte, dos atletas, né? Esse relato específico é da equipe de handball masculino que teve o melhor resultado nas Olimpíadas, acho que foi de 2016. Eles fizeram um treinamento do programa de 8 semanas, que eu ofereço, inclusive no formato online. Depois vocês podem entrar em contato comigo para verificar a próxima turma, né? Mas a turma de handball masculino fez o programa de 8 semanas. E o que aconteceu com eles? Isso geralmente é esse relato que os atletas que praticam Mindfulness trazem. O que acontece é que quando um atleta comete um erro durante um jogo, ao invés de ficar remoendo o erro, se culpando pelo erro, ou pensando no que os outros vão pensar sobre eles por terem errado, eles voltam mais rapidamente para um estado de solução de problema, ao invés de ficar lá envolvido com esse remorso, com essa mágoa por ter errado. Percebe que não é que eles pararam de errar, mas eles ganharam tempo de jogo, trazendo de volta o foco, a sua atenção para o foco, que é como é que eu posso melhorar na próxima jogada? Como é que eu posso me concentrar mais no que eu preciso fazer nesse momento? Então eles ganham tempo de jogo porque retornam mais facilmente a atenção para aquilo que tem que ser feito. Tá? Quanto mais a gente tratar nossas distrações com gentileza, mais fácil vai ser retomar, revisitar nossa intenção de focar a atenção naquilo que importa. Certo? Então, a gente precisa ter em mente esses 3 pontos. Primeiro, essa daqui é uma pesca. É natural da nossa mente se distrair. Se distrair faz parte. Segundo, com consciência, a gente pode perceber a distração e revisitar nossa intenção de focar novamente. E assim a gente ganha tempo
porque a gente se envolve menos com as nossas distrações e foca mais nossa atenção em fazer o que tem que ser feito. Um componente essencial para isso é tratar essas distrações com mais gentileza e menos aversão, tá? Então eu vou deixar para vocês aí essas 4 etapas da prática de Mindfulness que você pode fazer como uma prática formal ou enquanto você estiver fazendo qualquer tipo de atividade. E também uma prática de transição. O que é a prática de transição? Uma pausa de transição. Quando você está saindo de uma atividade para outra, é de suma importância que você se lembre o que é que você estava indo fazer naquele momento. Porque no piloto automático, o que a gente acaba fazendo é atropelando uma atividade por cima da outra. Então, quando eu pauso e giro a câmera para dentro, para olhar o que está ali comigo no momento presente, eu dou espaço para escolher direcionar a minha atenção para aquilo que realmente importa, momento a momento. Na pausa de transição, a gente faz uma separação, digamos assim, mental entre passado, presente e futuro. Então, eu giro a câmera para dentro para perceber mente, corpo e sensações. E vou localizando ativamente o que é do passado que ainda carrego comigo. Ou seja, tive uma discussão mais cedo, na hora do café da manhã. Então eu olho para dentro de mim, né? Isso, aliás, deixa eu só rebobinar aqui um pouquinho. Parei para trabalhar, 2 horas da tarde, tá? Quando eu vou começar uma atividade, eu tô tendo a oportunidade de fazer uma pausa de transição, que eu vou sair do momento anterior para o novo momento. Então, digamos assim, vou parar, antes de começar minhas atividades, eu vou parar, fechar os olhos e girar a câmera para dentro para perceber o que é que tá ali comigo. Então, digamos que eu vou notar o que está acontecendo no meu corpo, que ainda tem a ver com o passado. Digamos que de manhã eu tenha tido uma discussão e aquilo deixa a gente chateada, me deixou triste, me deixou magoada, me deixou irritada. Só que essa irritação eu posso levar o resto do dia, mesmo que ela esteja relacionada com algo que não está acontecendo mais. Então, nessa pausa, me deu a oportunidade de localizar essa sensação de irritabilidade ou os pensamentos que isso me gerou no passado. Então, de fato, eu paro, olho pra dentro e posso dizer pra mim mesma, essa irritação tem a ver com o que aconteceu de manhã. Não tem a ver com o que tá acontecendo agora. Ok? Ponto. Então, é como se eu deixasse o passado apenas como plano de fundo da minha consciência. E aí, agora, no segundo momento, eu trago minha atenção para perceber o que, de fato, tá acontecendo no momento presente. Então, eu vou perceber o toque dos meus pés no chão, o bumbum na cadeira, vou perceber a temperatura do ambiente, os sons que chegam até mim, com aceitação e sem julgamentos. Não é para perceber se eu tô bem ou se eu tô mal. É para perceber o que de fato tá acontecendo ali. Então eu localizo, é como se eu estivesse organizando mentalmente minha atenção para estar em contato com o momento presente. O terceiro ponto, que pode ser essa transição eu posso fazer focando, atenção na respiração, respirando fundo. O terceiro ponto é quando eu vou revisitar minhas intenções para aquele momento que está por vir. Então, sei lá, digamos que eu vou fazer um relatório, escrever um relatório, ou escrever uma proposta para um cliente. Quando eu pauso, respirando fundo, com consciência, me regulando emocionalmente, eu me lembro qual a minha intenção para as próximas horas. O que é que me faz estar fazendo o que eu estou fazendo? Qual a minha intenção de estar aqui? Então, é como se eu estivesse nadando contra a maré do piloto automático que me diz, fique irritada, que diz, vá descansar, que diz, vá se distrair, que diz, vá abrir várias abas ao mesmo tempo. É como se eu estivesse dizendo para mim mesma que minha intenção naquele momento não é essa. Então, minha intenção seria o quê? Minha intenção é terminar esse relatório, minha intenção é fazer esse relatório com qualidade, minha intenção é fazer 3 páginas do relatório e amanhã eu vou continuar. Ou seja, é como se esse relembrar fosse
revisitar a minha intenção e mandar uma mensagem para o meu cérebro que eu sei o que está acontecendo. E a cada vez que eu me distrair daquele objetivo, eu posso dizer para mim mesma, opa, minha intenção é produzir o relatório. Volta. E aí executar as 4 etapas do treino atencional sempre que necessário. Então eu vou deixar para vocês um áudio de prática que dura 3 minutos e 40 mais ou menos. Vou deixar para vocês um PDF com a descrição da pausa de transição e deixar também as 4 etapas do treino atencional, tá? Só algumas ressalvas. Não é que quando a gente praticar a gente vai ficar mais produtivo, tá? Quando a gente praticar mindfulness, a gente vai se relembrar mais. A gente vai se dar espaço para redirecionar nossa atenção para aquilo que importa, ao invés de se distrair para sempre, tá? Então é dessa forma que mindfulness ajuda a gente a produzir mais, redirecionando nossa atenção, acolhendo nossas distrações, aceitando o que vem e fazendo o que importa. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Essas práticas, elas são bastante direcionadas para pessoas que têm algum nível de ansiedade, de estresse elevado, mas elas devem ser feitas com acompanhamento especializado. É isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Bom trabalho e boas práticas.